Como que deve ser, então, a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos? Fazer a disposição final de rejeitos requer uma completa neutralidade com o meio ambiente. Não pode fazer mal ao meio ambiente. Isso significa que não deve poluir ou alterar o meio onde tais soluções forem construídas. Então, aonde nós vamos levar a disposição final dos rejeitos, não pode alterar o meio ambiente onde nós estamos levando os nossos rejeitos. As principais formas de poluição é a contaminação do solo e dos lençóis freáticos e do ar. Então, quando não é feito de forma ambientalmente adequada, vai ocorrer a poluição e contaminação do solo, dos lençóis freáticos e do ar, que vai resultar na proliferação de doenças que são decorrentes de pragas, como rato, inseto e animais que vivem dos rejeitos. Um exemplo de doença ocasionada pela poluição dos lençóis freáticos é a diarreia. Então, se os lençóis freáticos forem contaminados pelo chorume, que esse lixo derruba, né? O chorume, o que é o chorume? É o resto, a decomposição, né, do lixo, ele leva a essa produção desse líquido poluído chamado chorume, que vai ser absorvido pelo solo e vai chegar até o lençol freático. Isso pode causar várias doenças aos seres humanos, como a diarreia. As formas mais conhecidas de disposição final de resíduos são aterro sanitário, aterro controlado e lixão a céu aberto. No Brasil, a única forma ainda permitida por lei é o aterro sanitário, ou seja, a única forma de disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos é o aterro sanitário. E como é que são, então, essas disposições que eu acabei de falar? Primeiro, vou falar sobre o lixão a céu aberto. É a disposição final dos rejeitos sem proteção alguma do solo e do ar. Os resíduos ficam a céu aberto, atraindo toda espécie de animal, como rato, cobra, inseto, e assim oferecem risco de doenças e perigos para as pessoas que vivem ao seu redor. São aquele monte de lixo, tudo um em cima do outro, jogado nos terrenos. Ocorre a geração de gases, que também vai poluir o meio ambiente e prejudicar o efeito estufa e contribuir com o efeito estufa, contribuir também para o aquecimento global e as consequências do aquecimento global, que você já falei para vocês. Além disso, o chorume, que é aquele líquido que é originado da decomposição da matéria orgânica dos lixões, podem contaminar o lençol freático e assim levar a doenças como diarreia e até mesmo para populações que vivem bem longe dos lixões, já que esses lençóis freáticos têm comunicação com vários locais. Em decorrência disso, constitui um perigo de epidemia em potencial, devendo ser combatido severamente. Desta forma, o lixão a céu aberto não pode ser considerado uma forma de destinação final ambientalmente adequada, ou seja, lixão a céu aberto não é o correto. Um exemplo de lixão a céu aberto, né, uma figura horrível. Ainda temos as pessoas que estão ali catando, se aproveitando desse lixo, que podem se contaminar. E aqui do lado direito a gente vê um urubu, que são os animais que ficam se aproveitando desse lixo. Outro tipo de destinação final é o aterro controlado, que é diferente de aterro sanitário. Normalmente, o aterro controlado, ele é um lixão, tá? Então, onde vai ser depositado todo o lixo e depois esse lixo vai ser coberto com uma camada de terra. Não tem proteção do solo e contamina também os lençóis freáticos. O fato de o problema não ser visível faz desse caso uma solução que muitas vezes é até pior do que o lixão. Então, quer dizer, você não vê, você joga a terra por cima e não tem preparação do solo, não tem uma impermeabilidade, uma camada de impermeável para o solo, e aí o que vai acontecer? Vai contaminar o lençol freático e muitas vezes não vai ser visto, já que funciona como um tumor que causa prejuízos à natureza por baixo da terra e não é visível.
fatalmente os problemas de poluição aparecerão um dia, quem sabe com grandes epidemias que vão ser difíceis de controlar. Caso esse aterro controlado não tenha um sistema de coleta de gás, que vai favorecer também um risco grande de explosão, porque os gases vão ficar sendo acumulados embaixo da terra, e aí pode ter um risco de explosão, considerando que os gases são altamente inflamáveis. Como não possui isolamento inferior do solo, pode também contaminar o lençol freático, e assim os lixões, assim como os lixões, os aterros controlados, eles devem ser exterminados. Portanto, o aterro controlado não pode ser considerado uma forma de destinação final ambientalmente adequada. Gente, aqui em Ribeirão Preto temos um bairro que ele foi um aterro controlado e hoje só as casas que foram construídas em cima desse aterro controlado, elas sofrem muito com esse lixo que foi depositado, o solo está cedendo, o gás que foi produzido, ele dá mau cheiro para essa região, então é muito difícil e muito duro para quem mora nessa área, vive sofrendo. Então, um exemplo de aterro sanitário, o lixo vai ser jogado num terreno e joga a terra por cima. É apenas isso. E aí um exemplo, né, que o chorume vai descendo e vai contaminar lençol freático, e é só colocar a terra por cima. Ainda tem um tubo de eliminação do gás metano, né, que é o gás produzido pela decomposição da matéria orgânica, mas tem muito aterro controlado que nem isso tem. A terra vai ficar, o gás fica embaixo da terra. Já o aterro sanitário, que é a única solução que a gente tem disponível no Brasil para destino final, disposição final dos rejeitos. Como é que é feito o aterro sanitário? A disposição final que obrigatoriamente deve ter proteção, tanto do ar quanto do solo. Assim como o tratamento do chorume que esse lixo produz, e do gás proveniente do aterro. Então, tem o tratamento do chorume e tem o tratamento do gás que é produzido pela decomposição do lixo. É uma área licenciada por órgãos ambientais, então, ele passa por avaliação de órgãos ambientais e é destinado a receber os resíduos sólidos de forma planejada. Das 3 formas que eu citei, o lixão, o aterro controlado, o aterro sanitário é o único que a gente pode dizer que é uma disposição final ambientalmente adequada. Como é que o aterro sanitário funciona? Ele tem a possibilidade de alojamento em células especiais para diversos tipos de resíduo. Então, existem locais onde são separados os resíduos de acordo com o grau e com a demora para decomposição. Existem células para rejeitos oriundos do lixo domiciliar, células de lixo hospitalar, caso o município não tenha um processo efetivo para destino final desse tipo de lixo, né, que vocês vão ver na outra aula. Isolamento inferior, não permitindo que o chorume atinja os lençóis freáticos. Então, o que eles têm? Eles têm uma camada, né, de impermeabilização do solo, que o chorume, quando ele cai nessa camada de impermeabilização do solo, o chorume ele vai ser canalizado para um outro sistema que vai ser tratado e depois esse chorume vai ser seco, transformado em resíduo de novo, e aí pode ser até tratado e feito como até utilizado em alguns casos e aí depois seco vai ser novamente jogado no aterro sanitário. E aí tem o sistema de coleta e tratamento dos gases, que aí tem alguns locais que utilizam até esse gás como fonte de energia do próprio aterro. Tem o isolamento superior, evitando contaminação do ar e atração de animais que se alimentam de resíduos orgânicos. O isolamento superficial superior deve ser feito diariamente, então não pode ter lixo exposto. O sistema de drenagem pluvial, né, a água da chuva. Então, não pode cair água da chuva
nesses locais. Então, ele tem que ter um sistema de que quando chove, essa chuva vai ser canalizada para outro lugar, para que não leve a aumentar o número, a quantidade de chorume, e tem um pátio para estocagem de materiais. Então, funciona desse jeito. Tá vendo que o solo tem uma camada de impermeabilizante, certo? Para não deixar atingir os lençóis freáticos. Essa é uma célula de deposição de lixo. Aí os caminhões vão jogando, né, nesse local impermeável e depois cobrindo esse local com terra. E aí, dessa forma, tem o tratamento do chorume, que é levado à estação de tratamento de esgoto, não tem contaminação do lençol freático, tem a eliminação do gás metano, tá? Queima, e ainda, muitas vezes, ele é transformado como própria energia. Aliás, a maioria dos aterros sanitários, eles utilizam o próprio gás, que é o chamado biometano, em energia para o próprio local. Então, essa é a forma correta de disposição de rejeitos. Aqui mais uma foto de um aterro sanitário. Outra foto. Como é que funciona em Ribeirão Preto? Em Ribeirão Preto, tem uma coleta convencional, que é feita de porta a porta, e é realizada em todo o perímetro urbano da cidade de Ribeirão Preto. Todos os resíduos coletados em Ribeirão Preto são levados para o transbordo, na rodovia Mário Donegá, e em seguida para o aterro sanitário. A área de transbordo fica localizada no antigo lixão de Ribeirão Preto. Então, o que é uma área de transbordo? O transbordo são estações que são pontos de transferência intermediária de resíduo coletado na cidade, que, como tem uma distância grande entre o aterro, que é a disposição final, e a área que é feita a coleta, então a gente tem uma área intermediária que o resíduo fica lá por um tempo muito pouco, mínimo, tá? E aí depois ele é levado do transbordo, e aqui em Ribeirão Preto a gente é levado ao Centro de Gerenciamento de Resíduos, que fica na cidade de Guatapará. E aí eles são recepcionados com balança e são levados ao destino adequado. Então, em Ribeirão Preto, pega o lixo porta a porta, depois leva para essa área de transbordo, que é uma área intermediária, logo depois esses resíduos são levados ao aterro sanitário de Guatapará. Esse é o aterro sanitário de Guatapará, que ele recebe, em média, 427 toneladas de lixo de Ribeirão Preto. Ainda no aterro sanitário de Guatapará, capta o gás liberado pelo lixo, né? Essas mangueiras vão captar o gás que é liberado pelo lixo, e aí essas mangueiras vão ser levadas às estações de formação do biogás, que essa é a geração da estação de biogás. Então, os tubos de captação, eles vão captando, então a gente vê as camadas do lixo, o tubo captando gás, certo? Que vai levar para uma estação que vai fornecer um sistema de tratamento e vai fornecer como energia elétrica, né? Vai transformar em energia elétrica para ser utilizada pela própria estação de biogás. Também tem a drenagem do chorume, certo? E que vai tratar esse chorume, e aí não tem a contaminação do lençol freático, nem do solo. Aí é a biogás produzido pelo aterro sanitário de Guatapará, que é o que Ribeirão Preto destina ao seu rejeito final. E o biometano, então, né, ele é o produzido pelos aterros sanitários, ele pode ser utilizado como um biocombustível, certo? Que usa em frotas de veículos pesados, contribuindo para o meio ambiente, e também é uma solução economicamente sustentável, podendo minimizar a dependência de combustíveis sólidos, fósseis, já que emite 85% menos gases de efeito estufa em relação ao diesel e pode suprir 44% da demanda do país com pegada negativa de carbono. Então, ou seja, é uma solução utilizar o gás que vem dos aterros sanitários. Especialmente quando comparado com a substituição do diesel, o biometano reduz em 300%
as emissões de gás no efeito estufa, além de ser economicamente mais vantajoso. Soma-se que o biometano é um combustível limpo e renovável, e se fosse aproveitado integralmente, poderia abastecer quase 25% da frota nacional de veículos pesados. Essas são as referências utilizadas na nossa aula.